O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o candidato à prefeitura da cidade de Olinda, João Paulo Lima e Silva. João Paulo, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse momento em que nos encontramos às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. Com alegria que estamos aqui com você para esclarecer o que for necessário em relação a esse pleito, em relação à conjuntura, em relação ao nosso projeto, em relação ao Olinda, ao nosso projeto em relação ao Brasil. Então, uma alegria estar com você. João Paulo, qual é o sonho de cidade que você tem, que você pretende realizar em 4 anos, numa gestão que será caracterizada pelo ideal de participação social? Qual é a imagem de cidade que você tem na tua cabeça e quer transformar em realidade? Olha, primeiro eu quero que nós possamos ter uma cidade que ela possa ser inclusiva, participativa, democrática e que nós possamos sistematicamente erradicar a pobreza. Mas eu digo sempre que um prefeito de esquerda como eu, ele tem que ter um elemento fundamental, não é? Que é a elevação da consciência política das massas. Que eu tenho um claro entendimento que cuidar bem da saúde, da educação, da cultura, do saneamento, da manutenção da cidade, nada mais é do que a obrigação de qualquer prefeito. Agora, um prefeito de esquerda, ele tem que procurar elevar a consciência política das massas. Então, espero reduzir significativamente as desigualdades sociais com participação na nossa gestão, através dos diversos instrumentos de consolidação da democracia participativa. João, o teu nome está muito associado às experiências de orçamento participativo durante o tempo em que você ficou, durante os 8 anos que você teve à frente da Prefeitura do Recife. O teu programa, como eu disse logo na primeira pergunta, explicita um compromisso com a participação social. De que maneira, depois de ter vivido essa experiência de 8 anos, né, do orçamento participativo no Recife, de que maneira você avalia hoje, né, essa experiência? Existem elementos que precisam ser ajustados? Né? Você fez a autocrítica daquilo que deixou de ser feito, evidentemente, fazendo a devida valorização dos avanços que foram dados com o orçamento participativo? O orçamento participativo é um dos instrumentos de uma gestão democrática, né? Então, acho que além do orçamento participativo, é fundamental que nós tenhamos também a realização das conferências, a realização dos conselhos, a estruturação dos conselhos, que nós possamos ouvir também os diversos setores da sociedade que não se organizam em torno do orçamento participativo, não é? Então, nosso governo sempre foi aberto, porque nem todos conseguem participar do orçamento participativo. E eu acho que agora, nesse novo século, né, com todo esse processo de revolução tecnológica que nós estamos vivendo, e a pandemia acelerou a introdução e por diversos setores dessas novas tecnologias. Na verdade, acredito que uma das coisas nós temos que rever algumas coisas que nós fizemos no orçamento participativo, não é? Acho que o orçamento participativo ele tem que elevar a consciência política, que a massa possa ter acesso às informações de governo, às finanças de governo, o acompanhamento das obras, o controle da qualidade de obras, que possam ter também, possa aferir a qualidade da presença dos nossos servidores nas salas de aula, nos nossos postos de saúde. Na verdade, o orçamento participativo pode ser um instrumento significativo
tanto nas opções do que vai ser realizado pela gestão na comunidade, mas também um instrumento de controle social da própria gestão, do próprio acompanhamento do prefeito e dos seus secretários. E tendo também a compreensão, no caso de Olinda, que é uma cidade paupérrima, nós poderíamos dizer, para nós termos a ideia, em torno de 40% da população de Olinda, as famílias sobrevivem com metade do salário mínimo, né? Olinda tem a menor renda salarial da região metropolitana do Recife. Então, os desafios são muito grandes. Então, se faz fundamental que o cidadão acompanhe essa realidade, mas, acima de tudo, se torne um cidadão consciente que reivindica os seus direitos, tanto da prefeitura, como do Estado, como da União, vendo as responsabilidades que são atribuídas a cada um. João Paulo, você, à medida em que ampliou, para além do orçamento participativo, as políticas que caracterizam, né, o ideal de participação social, que é inerente ao pensamento democrático, socialista, ao pensamento de esquerda, de maneira geral, na direção dos conselhos, das conferências, né, do controle social, né? Na verdade, você marca uma delimitação em relação ao que vem sendo feito no Brasil, desde pelo menos o golpe contra a ex-presidente Dilma, que é a restrição e até a eliminação dos conselhos e das conferências. Mas, para além disso, né, da participação social, também no teu programa está presente um compromisso com os direitos humanos. E aí eu gostaria que você me dissesse, né, dentro do teu programa de governo, quais são os setores sociais que serão, digamos, privilegiados pelas políticas públicas de caráter municipal, dentro daquilo que hoje se chama de uma maneira muito ampla direitos humanos. Olha, eu acho que em relação aos direitos humanos, nós temos uma diversidade de áreas que tocam nessa questão, né? Então, nós poderíamos começar, talvez, como um dos problemas mais graves na cidade de Olinda, que seja a questão da saúde pública municipal. Então, é uma área que a população pobre de periferia vive com a carência extrema, pela falta de médicos, pelos postos fechados, pela falta de fornecimento de medicação básica para a nossa população. Um outro elemento é o desemprego, não é? Nós temos em torno só de 21% da população ativa de Olinda que tem um emprego, não é? Então, é um percentual muito baixo. Então, a necessidade de buscar, através das vocações que Olinda tem, de sua extraordinária cultura, de ser a única cidade do Nordeste, que é patrimônio histórico da humanidade, né? E é patrimônio vivo da humanidade. É uma cidade que tem um potencial muito grande para ser explorado para a visitação, para o turismo, para nós termos Então, além da violência contra a mulher, contra a população LGBTQIA+, a falta de saneamento, de habitação, da falta de coleta de lixo, tudo isso ligado, a meu ver, à área dos direitos humanos, né? Mas esse aspecto da violência praticada contra a população de baixa renda, principalmente a população LGBTQIA+, é uma grande preocupação, além da violência praticada contra a mulher, né? Então, são temas que, essencialmente, nos marcam muito e, desde o ponto de vista da elaboração do nosso programa de governo, nós contemplamos o máximo, até porque eu não tenho notícias em nenhuma outra cidade do Brasil que
teve um nível de participação que nós tivemos, mesmo com a pandemia, através de videoconferências, nós ouvimos mais de 5.000 pessoas para a elaboração do nosso programa de governo. Então, então essa população ligada aos direitos humanos, para nós, é fundamental. João, uma questão central que aflige os moradores de Olinda se relaciona a um problema crônico, que é o problema do saneamento. Tá? E vinculado ao saneamento, a limitação do fornecimento de água em grande parte das moradias de Olinda. Como é que você pensa em resolver esses dois problemas que afligem o cotidiano das populações e que foi, digamos, potencializado, né, durante o período da emergência sanitária? Quer dizer, a emergência sanitária, devido à pandemia da Covid-19, acabou explicitando um problema que já era crônico, né, por parte dessas populações. O que no teu programa de governo é dito em relação a essas duas questões? Olha, eu tenho colocado para a população, onde eu tenho chegado, que eu estou assumindo os compromissos que, essencialmente, uma gestão tem a condição de assumir, né? Eu posso dizer que em Recife, na área de saneamento, eu criei uma secretaria de saneamento e uma autarquia. Então, o saneamento foi tão importante para mim nos meus 8 anos de gestão em Recife. Foi o primeiro prefeito reeleito da história da cidade. Fui reeleito com o maior percentual que nós temos conhecimento que um prefeito já foi eleito em Recife até hoje, e saí com 88% de aprovação. Então, para você ter a ideia da diferença, hoje o atual prefeito está com 60% de rejeição, não é? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, na área de saneamento, mesmo não sendo, porque no período de minha gestão, nós defendíamos um marco regulatório, um novo marco regulatório do saneamento, que a responsabilidade toda era destinada ao Estado de Pernambuco. Então, houve a nova legislação e nós vamos ver nessa nova legislação de quem é a responsabilidade. Não é? A água, eu sei que está na mão da Compesa. E o esgoto também, até o governo, nesse processo da obrigatoriedade de adequação com a lei federal, ele estipulou que determinadas áreas que iam ser privatizadas estariam ligadas à implantação de serviços em áreas carentes. Então, é uma área que quer toda a minha atenção e eu quero, logo que nós ganhemos a eleição, nós temos uma reunião, no caso, com a Compesa, principalmente com o secretário, para que a gente possa discutir a política do Estado. Então, para Olinda, em Recife, por exemplo, nós erradicamos a incidência de filariose na cidade, com esse trabalho que nós fizemos na área de periferia, seja com saneamento integrado naquelas áreas críticas, ou seja com o trabalho de medicação dessa população, não é? Então, essa área de saneamento, para nós, é uma área. E o abastecimento social, eu lembro que minha mãe, muito pobre, ela dizia: meu filho, você pode viver sem eletricidade, mas sem água você não vive. Então, a questão do abastecimento d'água, há reclamações muito grandes em Olinda. O governo do Estado tem feito até alguns esforços, mas, na verdade, a necessidade ainda é muito grande e nós queremos enfrentar, em parceria com o governo do Estado, até porque é um aliado, é o governo do PSB. João, eu nasci no Rio de Janeiro e estou há 16 anos aqui em Recife. O meu título eleitoral é de Olinda e quando recém-chegado para dar aula na UFPE, como a maioria dos turistas que vêm até Olinda imaginam que Olinda se limita à Cidade Alta, à cidade histórica.
E aí, a primeira vez que eu fui à cidade de Tabajara, Peixinhos, eu percebi que existe uma Olinda profunda, uma Olinda que não se confunde com carnaval, né? Uma Olinda que é uma grande periferia. Como é que você imagina integrar essa cidade, que, como boa parte das cidades brasileiras, incluindo o Recife, são marcadas por uma apartação tão grande, uma apartação social e espacial? Como fazer com que essa sociedade seja mais integrada, menos diferenciada, né, menos caracterizada pela desigualdade social, com políticas de âmbito municipal? Olha, eu acho que na nossa compreensão, né, na minha compreensão, a cidade só é boa para o turista se ela primeiro é boa para o cidadão que mora na cidade, né? Primeira questão. Segundo, eu digo sempre, como eu nasci em Salgadinho, né? Imagine, eu já fiz 68 anos, imagine Salgadinho há 68 anos atrás, né? Então, eu conheço bem essa realidade difícil de pobreza, de falta de saúde, de falta de educação. Meu pai desempregado, que muitas vezes eu tive que ir para casa de uma avó, para casa de um tio, porque não tinha como pagar aluguel, ou muitas vezes situação pior, até de fazer uma rifa do liquidificador para trazer alguma coisa para casa durante a semana. Então, eu que conheço bem essa realidade, vivi na pele essa realidade, então nós temos um compromisso muito grande no sentido de combater essas desigualdades. Agora, eu digo sempre que Olinda, ela é um diamante que precisa ser lapidado. Então, nós podemos, veja bem, do ponto de vista de experiências já vividas de Recife, de aproveitar todo esse potencial, trabalhando por RPAs. Então, nós temos uma verdadeira, eu diria, produção cultural em Olinda, nas mais diversas áreas, nas áreas de periferia, nas áreas que brota a cultura, onde estão as nossas agremiações carnavalescas, onde estão os nossos terreiros, não é? Onde estão o nosso coco de roda, onde estão os nossos blocos, onde estão essa variedade de cultura vivida pelo povo, mesmo a partir de toda a necessidade. E você pode ter um roteiro, não é? Um roteiro gastronômico na cidade, você pode ter um roteiro turístico, não é? Com as nossas agremiações, seja na Cidade Alta, né? Ou seja na cidade de Tabajara, uma coisa permanente, que mostre para o cidadão de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo o que significa Olinda, não é? Então, essa falta de integração que ela acontece com os outros bairros do centro de Olinda, muitas vezes só no Carnaval, porque as famílias moram, né, em cidade de Tabajara, se deslocam para Paulista ou para Recife, para Cabo, para trabalhar e voltam, e não vivem a integração da cidade de Olinda. Então, nós estamos desenvolvendo diversos programas, não é? Tive com o secretário de Ciência e Tecnologia a ideia é já aproveitar onde funcionou as instalações da Globo, não é? Para implantar um centro de desenvolvimento de audiovisual, aproveitando a juventude, não é? Ter espaços que nós possamos fazer para isso. Eu tive com o arcebispo de Olinda e Recife, para que a gente possa ter parcerias com o Estado, a Prefeitura e a própria igreja para visitação aos templos religiosos, mas que isso possa se estender também para os nossos terreiros, para a nossa religiosidade nas áreas de periferia, para a nossa cultura, ter um roteiro gastronômico intercalado com todo o setor do trade turístico, como nós fizemos já em Recife, fizemos uma experiência extremamente vitoriosa.
Então, e eu sei, talvez, que eu tenha acompanhado, eu vivo o mundo do trabalho já há mais de 50 anos, né? Entendeu? Minha militância política, eu vou fazer 50 anos de militância política agora. Então, eu vim de Joque, fui de Ação Católica, fui militante do Partido Comunista Revolucionário na ditadura, e fiz movimento sindical. E o meu mestrado foi em inovação e desenvolvimento, eu trabalhei os aspectos da Revolução 4.0 no mundo do trabalho. Então, essa preocupação com o mundo do trabalho, com as novas habilidades do trabalhador, dessa nova relação entre o professor e a sala de aula e a educação, os novos makers, etc., eu estou me especializando cada vez mais para que a gente possa adequar também uma gestão que possa ser inovadora e que possa ter um prefeito que seja inovador, adequando a estrutura da prefeitura a essas novas habilidades do trabalhador. Então, eu acredito que nós estamos com muitas ideias, seja do ponto de vista mais imediato, eu acho que nós vamos ter que desenvolver um programa de imediato de combate à fome na cidade, talvez até no Estado. A perspectiva agora é que nós tenhamos em torno de 20 milhões de miseráveis no Brasil, e Olinda é uma cidade pobre. Então, nós vamos ter que cuidar do emergencial, vamos ver como nós vamos administrar no período de pandemia. Já iniciamos uma discussão preparando o carnaval do ano que vem, como vai ser o carnaval do ano que vem. A situação, as notícias que chegam em relação aos professores da rede municipal de Olinda são notícias nada positivas, né? Parece que o número de professores de contrato, ou seja, professores de uma situação precária, é maior do que aqueles concursados, né? O que fazer para reverter essa situação, valorizando essa categoria tão sofrida, que trabalha, digamos, na base da formação das futuras gerações? A falta de valorização, de estímulo, de reconhecimento salarial, do plano de cargos e carreiras. Agora, nós temos também uma cidade muito pobre, onde nós temos os limites, né, que a legislação estabelece. Então, mas a educação, para mim, é prioridade. E nós vamos fazer, primeiro, eu tenho que saber como é que eu vou encontrar a prefeitura, não sei como vou encontrar nesse período de pandemia, uma cidade tão pobre como Olinda, e fazer o máximo de esforço no sentido, primeiro, resgatar a autoestima, porque eu virei professor também, né? Mas em turma de pós-graduação, e nenhum professor que está motivado, estimulado, trabalhe com prazer, na verdade, ele vai estar em sua plena realização para educar as crianças, os seus alunos, né? E também receber dos alunos. Então, eu acredito que nós vamos ter uma atenção especial. Primeiro, na questão do ensino básico e fundamental. Para nós é prioridade. Ter uma política de creches também que possa garantir essas crianças. Mas, para isso, é necessário também que nós corramos atrás de recursos para que eu possa garantir uma boa remuneração dos trabalhadores da educação. Foi isso que eu fiz em Recife. Concurso público, contratamos 3 trabalhadores da educação em Recife, não é? Melhoramos a política salarial. Desapropriei aquele ao bom preço ali na Madalena. E lá eu criei o Centro Paulo Freire de formação permanente de professores da nossa rede. Então, nós vamos dar um trato especial ao conjunto dos
servidores, mas em especial a questão da educação. Então, eu vou ver, porque também eu não vou poder fazer concurso não respeitando os limites que a legislação estabelece, né? Então, mas nós vamos ter uma atenção especial à educação, na motivação, na valorização e no reconhecimento também, tudo que for possível do ponto de vista salarial dos professores. O mesmo pode ser dito em relação aos agentes municipais de saúde? Também eu entendo também como esse é um trabalho educativo, né? E acho que nessa área, por exemplo, em Recife, foi eu que como era no Recife, os agentes de saúde, eles não tinham nenhum reconhecimento legal, não é? E nós foi quem implementamos a primeiro no Brasil, não é? O trabalho era feito por cooperativa, não recebia o salário mínimo, não tinha direito a férias, e eu criei uma lei municipal que mandei para a Câmara, e depois o Maurício Randes, nós elegemos federal, e ele aprovou o reconhecimento desses servidores, seguindo os critérios. Eles se tornaram servidores públicos, mas acho que esse trabalho nas comunidades, como já tem os trabalhadores sem terra, de formação, de acompanhamento, garantindo um trabalho preventivo, é fundamental. Então, nós queremos... Você pensa em estabelecer parcerias com os movimentos sociais populares? E eu estou pensando exatamente nessa experiência recente do MST, da formação de agentes populares de saúde. Eu fiquei encantado com a proposta dele. E tudo que for possível, do ponto de vista legal, nós vamos trabalhar com ele. O trabalho dele foi maravilhoso. Tem um total reconhecimento do trabalho deles, né? Inclusive, quando eu estava na superintendência da Sudene, inclusive briguei muito, porque os projetos da Sudene que eram financiados eram acima de 50 milhões de reais. Então, como é que você vai pensar no desenvolvimento regional para um micro e pequeno e médio produtor com projetos acima de 50 milhões de reais? Então, procuramos parcerias com o MST em alguns projetos. Agora, com golpe, não para efetivar programas, mas foi o primeiro setor que eu procurei, foi abrir a Sudene para os setores populares da sociedade. João Paulo, uma última pergunta. Você pensa em convocar as universidades públicas, os institutos federais, para darem a sua cota de contribuição na gestão municipal de Olinda? Você pensa em desenvolver projetos conjuntos entre a Prefeitura de Olinda e as universidades do Estado? Com todas as universidades, né? Com a Universidade Federal, com a Rural, Federal Rural, com até a Universidade Católica também. É o que nós fizemos em Recife. E vamos fazer, sim. Acho que as universidades elas cumprem um papel muito importante e pode ajudar também a encontrar soluções significativas nas mais diversas áreas. Nós temos a mobilidade, naquela época, com a Universidade Federal, através de Anísio, que depois virou reitor da Universidade Federal. Não é? Nós trabalhamos projetos de desenvolvimento urbano em parceria com a Universidade Federal Rural. Olinda ainda tem uma área agrária, né? Então, para nós, fizemos até com a Universidade Católica, por exemplo, quando nós tiramos aquelas famílias que viviam embaixo da ponte de Limoeiro, ali encostada à prefeitura, quer dizer, os vizinhos da prefeitura, que era chamada Vila do Morcego, quer dizer que as pessoas viviam ali de cabeça para baixo, morando embaixo da ponte, e foi uma parceria com a Universidade Católica que nós fizemos. Então, eu sou um homem apaixonado pelo conhecimento, é por isso que estudo até hoje, né? Quando voltei a ter a oportunidade para estudar, só terminei minha graduação quando saí da prefeitura, não é? E estudo até hoje eu estou no doutorado,
e entendo que a universidade pode dar uma grande contribuição, na medida em que esse conhecimento ele é aplicado à realidade e às dificuldades que o povo vive. João Paulo, o Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecê-lo por ter aberto um espaço na tua agenda, nessa reta final da campanha, para que nós pudéssemos fazer esse diálogo. E os nossos microfones estão abertos para uma última palavra da tua parte. Eu quero agradecer extremamente a você, Marco, por me possibilitar essa participação. Acho que há um reconhecimento muito grande na cidade de Olinda pelos trabalhos que eu fiz em Recife e das lutas que eu participei também em Olinda. E acho que a nossa luta, né, por uma sociedade democrática, socialista, ela continua, não é? Então, nós estamos vivendo um momento terrível em nosso Brasil. O governo Bolsonaro tem destruído todo um projeto de nação, de soberania nacional, e nós temos que pensar que essa eleição de 2020 é a eleição de 2022 para governadores e presidentes, né? Então, eu não estou vendo essa eleição como uma eleição que vai definir só os prefeitos, mas eu acho que nós temos a necessidade, eu tenho sido muito claro, de derrotar o governo Bolsonaro, porque esse governo já destruiu o trabalhador com a reforma da CLT, destruiu o trabalhador com a reforma da Previdência, e agora o grande alvo dele são os servidores públicos com a reforma administrativa. Então, estamos nessa luta aí pela construção de uma sociedade socialista. Muito obrigado, João. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre tratando de temas relacionados à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.